Romanos 8, a partir do 35. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãs? Verdadeiro. Vamos ler. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora, por favor, em Isaías, no capítulo 53, que já nós vamos ler. Meus irmãos, por gentileza, deixe aberto para a gente acompanhar juntos a leitura da palavra. Irmãos, todo o Antigo Testamento, ele aponta para a vinda de Jesus Cristo, nosso Messias e o nosso Salvador. Aleluia. Se nós lermos Gênesis capítulo 1, à luz do capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos ver que João diz assim: ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada nesse mundo, na criação do universo, seria feito sem a presença do Senhor. Apesar de muitas vezes nós tentarmos resolver nossas situações sem Ele, apesar de muitas vezes a gente achar que o nosso braço alcança, que o nosso dinheiro é suficiente, que o nosso amigo resolve, que o advogado vai lá resolver, a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez, porque nele está a soberania, nele está a grandeza, nele está o poder para todas as coisas. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é que tudo na sua vida dependa dele. Acorde de manhã, desde o momento que nós chegamos aqui, o Senhor está falando. Eu falei, meu Deus, eu vou de novo repetir o que os irmãos falaram, mas vamos de novo repetir, que foi a palavra que o Senhor deu. Então, o que o Senhor já fez por nós hoje? Abriu o olho. Aleluia! É a glória dele, irmãos. Tem muita gente que está vivo, mas não enxerga a luz do dia. Tem muita gente que está vivo e não consegue ter a paz que nós temos. Então, nada, irmão, nada foi feito sem Ele. Não viva a sua vida como se Ele não existisse. Não tente resolver seus problemas como se o seu Deus não existe, porque Ele está vivo. Ele vive, Ele está na sua vida, Ele está no seu lar, mas muitas vezes parece que você não lembra que Ele está lá. Acorde de manhã e lembre-se que você tem um compromisso com alguém. Acorde de manhã e lembre-se que há um Deus no céu olhando por você, e seja grata a Ele. E muitas passagens, minhas irmãs, no Antigo Testamento, irmãos, apontam para a vinda do Salvador na humanidade. Mas quando a gente chega... Desculpa, irmãos, estou com um pouco de pigarro. Quando a gente chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, é Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, o tempo completo, o tempo perfeito de Deus, aquele tempo que Deus determinou para acontecer. Quando esse tempo chegou, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. No tempo certo de Deus, o Senhor enviou Jesus Cristo a essa terra. E João vai dizer assim, e Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Lucas, irmãos, nos informa no capítulo 3, versículo 23, que Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele iniciou seu ministério. E aqui, acredito que todos os irmãos, nós vamos nos lembrar que grande foi o ministério de Cristo nessa terra. Curou enfermos, curou paralíticos, curou cegos,
ressuscitou. O menino que estava indo para ser enterrado, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus libertou o demoniado gadareno. Muitos foram os milagres do nosso Senhor Jesus. Jesus ensinou as multidões aquilo que ninguém mais poderia ensinar. Jesus ensinou a palavra de vida, a palavra que leva ao nosso Deus. Mas um dia, irmão, chegou o dia em que ele, num corpo humano, assim como o meu e o seu, um corpo que quando a gente bate o dedinho na cadeira, parece que o céu se abre, né? A gente sente uma dor assim que glorifica. Esse corpo que quando a gente cai machuca, esse mesmo corpo. Apesar de que os gnósticos, né, eles começaram com uma heresia de que Jesus não teve um corpo humano, ele teve sim, irmãos. Tudo que Jesus sofreu, ele sofreu como eu e você sofreríamos se estivéssemos no lugar dele. Era de carne e osso, irmãos. Foi aquela mão, foi aquele pulso que foi cravejado na cruz. Não foi um corpo espiritual, foi um corpo como o meu e o seu. É porque era para nós estarmos lá. Mas ele, irmão, ele pagou em nosso lugar. E eu quero ler com vocês agora, com os irmãos agora. Quem tiver aberto Isaías 53, o versículo 4, para a gente ver a grandiosidade, porque cerca de 700 anos antes disso acontecer, o nosso Deus revelou a Isaías o que aconteceria com seu filho. E ele disse assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As enfermidades de quem, irmãos? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele, o Senhor Jesus, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, através de Adão, o homem foi separado de Deus pelo pecado. E a gente lê ali em Levítico, muitos sacrifícios eram feitos de animais, mas nenhum deles era suficiente, nenhum deles. Então nosso Deus, ele deixou o esplendor de sua glória e desceu para pagar um preço que nós éramos incapazes de pagar. Nós não poderíamos. Irmã, nunca aconteceu. A gente pode dizer aqui, não existe entre nós, de repente, nenhum criminoso, ninguém que cometeu nenhuma barbaridade, mas somos todos pecadores. Não podemos olhar para nós, porque eu não fiz isso ou aquilo, eu sou menos pecadora. Não somos. Desde Adão, o pecado entrou no mundo e nós precisamos do sangue dele derramado na cruz para novamente sermos aceitos por Deus. E ele, irmão, nós vamos ver aqui, olha, que ele se entregou. Ele foi como uma ovelha muda. Ele não foi reclamando quando eu venho às vezes para o culto. Ai, meu Deus, está frio, eu tenho que ir. Ai, meu Deus, eu tenho que evangelizar na chuva. Não, irmãos, ele foi entregar a sua vida. Ele deu, irmão, o Deus Pai deu o que ele tinha de mais precioso. Ele verteu o seu sangue na cruz por mim e por você, para que através dele nós tivéssemos vida, para que através dele nós fôssemos justificados por Deus. E justificado não quer dizer que a gente não fez nada, não. Quer dizer que ele foi no nosso lugar e falou: absolve ele que eu pago. Eu pago no lugar dele. Eu pago. O meu sangue vai salvar. O meu sangue vai libertar das garras de Satanás. Foi o sangue dele, irmãos. É a bondade dele. Então, todo aquele que olha para esse sacrifício e se arrepende e diz: eu sou pecador, Jesus me perdoa. Ele é redimido, ele é feito filho de Deus. Então, Jesus que nos liga a Deus, é Cristo, é Ele o motivo. Foi por nós, irmãos, foi por mim, foi por você. E aí, irmãos, seguindo aqui, todos nós andamos desgarrados como ovelha, como um que se desviava pelo caminho. Como que você andava? Eu andava pelo
perdida, irmãos. Sabe Deus onde eu estaria hoje? Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De todos nós, irmãos, de todos nós. Ele foi pendurado naquele madeiro e simplesmente recebeu, se fez maldito em nosso lugar. Porque todo aquele que era crucificado era considerado maldito. Ele estava no céu. Ele não deixou sua divindade, não. Ele continuou sendo divino. O que ele deixou foi a glória. O que ele deixou foi o esplendor de sua glória. E andou entre os homens, curando, libertando, anunciando a salvação. E foi, irmãos, ele foi para o madeiro. Ele foi pendurado naquela cruz. E aí, meus irmãos, olha o que a palavra diz, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, porque ele só pregou a verdade. Jesus Cristo morreu sem pecado, ele levou os nossos pecados, mas enquanto ele andou aqui, ele não pecou não, irmãos. Eu não sei o que você tem assistido aí na internet, que hoje tem gente que sabe de tudo por aí, mas qualquer coisa que disserem sobre o nosso Deus, não acredite. Os pecados que ele levou na cruz, ele não cometeu. Fui eu e você, fomos nós que cometemos. Ele levou, irmãos, e Jesus não foi martirizado. Jesus, ele se entregou. Ele se entregou como sacrifício vivo. Ele se entregou como suficiente. O sacrifício dele foi suficiente. É por isso que hoje ninguém precisa sacrificar animal. É por isso que hoje a gente não precisa subir escadaria de joelho. É por isso que hoje a gente não precisa flagelar o nosso corpo, porque o dele foi transpassado em nosso lugar. Foi o dele, irmãos, isso foi suficiente. Ele levou as minhas dores da minha alma. Ele levou as suas dores da sua alma. Você se arrependeu dos pecados. Creia no sacrifício do seu Deus. Você não precisa viver aflito. Você não precisa viver angustiado, porque ele levou as dores da nossa alma. Ele levou naquela cruz. Todavia, versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Irmãos, foi ao Senhor. Ele se entregou para cumprir a vontade do Pai, para que eu e você tivéssemos chance, para que eu e você pudéssemos chegar hoje e ser aceitos diante de Deus e sermos justificados por Deus. Quando a sua alma se puser por expiação, ou seja, quando ele for sacrificado pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E agora, irmãos, depois de nós falarmos sobre o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele fez por amor, ele se entregou naquela cruz, ele foi crucificado, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe que nessa terra andou muitos homens revolucionários, né? Fizeram grandes coisas que mudaram pessoas, mentalidades, mas nenhum deles conseguiu voltar para explicar, para falar nada. O nosso Deus, ele vive, irmãos. E quando ele ressuscitou, ele deu a mim e a você o direito de vida eterna. É por isso que nós temos a garantia de que ele voltará para nos buscar. Não resume tudo aqui, não acaba aqui. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele está vivo, irmão. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E agora eu quero perguntar para você mais uma vez, que foi isso que o Senhor colocou no meu coração, sabendo toda a obra que ele fez, tudo que ele fez. Eu quero te perguntar: quem nos separará do amor de Cristo?
O que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Porque a tribulação, às vezes, ela é muita, irmãos. É um negócio que aperta, é um negócio que a gente não vê saída. Dependendo da situação, a gente fica perdido, não sabe para onde que vai. Mas será ela que nos separará? Será a angústia que aperta o peito? Será a angústia que tira o sono? Será a angústia? Será a incerteza do amanhã que nos separará? O que mais que ele pergunta? Será a perseguição? Será a fome? Ou será a nudez? Será que vai ser a falta de alguma coisa primordial? O que tem sido essencial para mim e para você hoje? O que tem sido prioridade na nossa vida? Será que hoje, se eu e você não tivermos esse determinado objeto, coisa ou pessoa, nos separará do amor de Cristo? Do amor daquele que se entregou por mim e por você. Irmãos, às vezes a gente vem para a igreja de uma maneira, vem um dia, outro, que parece que a gente esquece porque que a gente está vindo. Você entra numa luta, e aí é uma luta atrás da outra. É um negócio, acontece um negócio aqui, não acabou esse, já começou outro. E aí você começa a viver como se sua vida fosse luta. A nossa vida não é luta não, irmãos. Jesus não morreu no meu lugar e no seu lugar para a gente ser crente perturbado, que não fica dando volta por aí, achando que tudo não tem fim, achando que Deus não resolve. Nosso Deus é soberano. E olha, eu até anotei aqui que eu queria dizer isso. A soberania de Deus representa o seu poder máximo e absoluto sobre todas as coisas existentes no céu e na terra. Seja aqui onde estamos, seja no céu, Ele tem poder absoluto. Ele tem o controle de todas as coisas, meus irmãos. Não precisa perder o sono. Não precisa ficar angustiado. O que precisamos é confiar naquele que se entregou, naquele que deu a sua vida. Ele entregou a sua vida por nós e agora nós entregamos a nossa a Ele. E nós vivemos dia a dia, nos entregando, sendo lapidados, sendo trabalhados por Ele. O problema, eu estava falando até com a minha cunhada, isso com a minha mãe. O problema é que hoje em dia, muitos cristãos não estão, irmãos, infelizmente, querendo se envolver com o discipulado de Cristo, com uma vida de renúncia, com uma vida de abandono. Eu sou assim, eu nasci assim, eu continuo assim, eu vou seguir assim, não tem mudança. Quando ele se entrega para Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Quando ele sai da porta para fora, ele quer viver do mesmo jeito. É só um cristão de classe média, que tem os boletos pagos, que tem aquele Visa preta, aquele bom, aquele que é só aproximar, sabe? Então, o que eu quero? Eu quero renunciar. Eu quero ficar ouvindo desaforo, entregando panfleto na rua. Você entrega bom dia, sem tu olhando. Não quero. Sabe? Não, eu quero ir pro shopping. Eu quero é comprar o sapato melhor que tiver para eu vir de noite, né? Pra igreja toda bonita. Agora, me envolver com o ministério, ganhar a alma, abraçar mendigo, deixa isso pro pastor. Deixa isso para quem dirige obra. Imagina. Não, irmãos. Fomos todos chamados. A obra é para todos nós. Não tem essa de o pastor, isso aí é pro pastor. Não, o que Deus designou pro pastor, Ele está fazendo. Quando Jesus falou, ide por todo mundo, Ele não colocou, vai o pastor, vai o irmão que toca, que canta, vai a irmã. Não, é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, quando aqueles leprosos chegaram no arraial assírio, que eles encontraram ali aquele tesouro, comida, eles estavam num cerco há anos ali, morrendo de fome, todo mundo, crianças, mãe matando o filho para comer. E aí, irmãos, eles chegaram naquele lugar e encontraram ouro, eles encontraram comida, eles encontraram o que tinha de melhor ali. E aí, quando eles estavam todos ali, comendo, os três ali, né? Imagina o desespero, tanto tempo sem comer, você encontra um arraial inteiro, todo seu. E aí, de repente, eles falam assim, não é certo isso que
que a gente está fazendo. Isso nas minhas palavras, né, irmãos? Tem a tradução bíblica, não é literal o que eu estou falando. Mas eles dizem assim, não é certo isso que a gente está fazendo. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Vamos lá contar para todo mundo que tem comida aqui. Vamos lá contar para todo mundo que aqui tem salvação. Irmãos, hoje sim é dia de boas novas. O Senhor me deu e deu para cada um de nós aqui, irmãos. Nós não podemos guardar esse tesouro precioso que tem aqui para nós. O Senhor nos chamou e a gente vive uma vida como se todo mundo estivesse preocupado em me perseguir. Todo mundo está preocupado em me atribular. Todo mundo tem inveja de mim. Será mesmo? Vamos combinar, irmão, sabe? Às vezes a gente vive uma vida, sabe, voltado para nós, para o meu eu. É tudo eu preciso, eu posso, eu quero. Jesus me dá, Jesus me dá, Jesus me dá. Ele já deu, irmão, ele tem dado todos os dias. Para que eu tenho usado meu fôlego de vida? Para que eu tenho usado? Porque o Senhor tem dado, irmão. O Senhor tem dado. Olhe para você, Jesus tem te mantido de pé todos os dias. Independente da luta, independente da dificuldade. Quantas coisas eu já passei, quantas coisas você já passou. Não precisa ninguém duvidar da gente estar aqui hoje, não. A gente mesmo. Lá atrás, se você olhar, quem garante que a gente olhar para não estarei de pé diante do Senhor depois de passar esse vale? Tem muito vale que a gente acha que não vai ter fim, irmãos, mas tem fim. Olha para você, você atravessou, eu atravessei. Vamos seguir aqui na palavra, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Meus irmãos, esse versículo me lembra que Paulo sofreu. Paulo escreveu essa carta aos Romanos, né? E aí, quantas vezes foi ao tribunal, quantas vezes apanhou. Tem um versículo, perdão, não vou me recordar agora onde está, não sei se é Atos, que ele apanhou. Me ajuda aí, irmão Luiz, se eu lembrar. Que ele apanhou. E aí, quando largaram ele, pensando que ele tinha morrido. E aí, os irmãos chegaram e se juntaram perto dele. Ele levantou e tornou a entrar para a cidade que ele tinha apanhado. Irmãos, por amor de ti, nós somos entregues como ovelha para o matadouro todos os dias. Irmãos, eu não estou pregando aqui contra a bênção, não. Eu quero ser abençoada. Eu creio que cada um que está aqui quer ser abençoado. Mas será que é só carro que Jesus tem pra gente? Por melhor que ele seja. Será que é só um bom sapato? Será que Jesus derramou seu sangue precioso na cruz só para andar bonita nesse corredor aqui, irmãos? Será que Jesus derramou sangue precioso dele só para eu ter uma conta bancária recheada, meus irmãos? Há muito mais de Deus para nós. Há muito mais numa vida pessoal, de entrega, de busca, numa laje gelada, que às vezes a pessoa é teimosa, a gente fala, não vai quando não está frio, ela vai. Mas isso é conversa para outro dia. Mas, irmãos, há um segredo do Senhor, há algo de Deus muito pessoal comigo e com você. E não é pela nossa bondade, não, é pela bondade dele. Algo escondido.